Mais um Avicast aqui do Colégio Avicena. Hoje a gente tá aqui com dois convidados. Um deles é super especial e vocês não conhecem, e o outro é o Talinho, que vocês já conhecem, né? A gente tá aqui hoje com o Rafael Menezes, ele vai trazer umas histórias muito bacanas pra gente. Rafa, conta pra gente, principalmente, por que que você tá aqui? O que que você veio bater um papo? Quem é você? Com que você trabalha? Teus hobbies aí, fala aí. Vamos lá, eu sou o Rafael Menezes, né? Eu sempre me defino assim, eu sou atleta desde sempre. Então, desde que eu me conheço por gente assim, eu faço esporte e vivi do esporte. Tanto na época de moleque, 8, 9 anos, sempre tive bolsa por causa do esporte. Depois minha graduação foi por causa do esporte. Depois vivi do triatlon, que foi o esporte que eu me profissionalizei durante uns 10 anos aí como atleta profissional, né? É... Hoje eu tenho uma assessoria esportiva em São Carlos, a gente trabalha com natação, triatlon, ciclismo, corrida, né? Mas hoje eu vim aqui no colégio para fazer uma palestra para os alunos sobre uma vivência que eu tive no Quênia. Eu passei esse ano 20 dias no Quênia para tentar descobrir o porquê que os quenianos, né, correm tanto e, mais do que isso, para entender um pouquinho esse contexto de fato, o que acontece no Quênia, que até atletas dos Estados Unidos, da Europa, que têm teoricamente uma estrutura muito melhor do que a deles, vão para o Quênia para correr no Quênia, em vez de os atletas quenianos saírem do Quênia e ir para os Estados Unidos e para os grandes centros aí de performance. E aí foi uma experiência incrível, eu vim tentar passar um pouquinho da emoção que eu tive lá para a galera daqui, para os alunos. Show de bola. E a nossa missão aqui é tentar pegar essa experiência que ele teve lá fora e ver o que faz sentido para nós no mundo dos vestibulares, no mundo dos estudos. Nós também somos um colégio que é apaixonado por esporte. Daqui a 2 dias a gente vai estar no Interângulo, participando de competições que começam às 7h30 da manhã e vão até 10 da noite. Então a gente acredita muito que o esporte faz muito a diferença na vida dos alunos e na preparação deles para os vestibulares. Independentemente se for esporte a nível profissional ou não. Então, mesmo para os que não vão se tornar esportistas, vão seguir outra carreira, é muito importante que vocês façam no mínimo determinada quantidade de minutos de atividade física por semana. Então, é comprovado já, independente da carreira, que a atividade física, mesmo que não sendo nível profissional, é necessário para alta performance independente da área. É isso aí. E a primeira pergunta, acho que é mais uma provocação que muita gente pensa. ah, a gente às vezes tem a mania de falar assim, olha, tal pessoa nasceu com dom. Então, seja para qualquer tipo de esporte ou seja para os estudos. Fala, aquele cara é inteligente, ele não precisa estudar para ter um desempenho melhor. E quando a gente olha para os quenianos, a gente tem uma maneira de falar, puta, ele nasceu lá, então o cara vai saber correr, o cara vai tá correndo. Isso existe mesmo? Qual é essa relação que você vê entre o cara nascer com uma predisposição, ter o dom e essa relação com o esforço dele, com a dedicação dele? É difícil você não correlacionar. Tem uma relação, obviamente, mas longe de ser a base para tudo, né? Como ele falou, existe o esporte de alto rendimento e existe o esporte feito que é bom para todo mundo fazer, né? Se a gente for parar para alto rendimento, a relação de genética e de propensão para aquela modalidade é muito importante, né? Eu sempre dou um exemplo bem claro para o pessoal entender, é tipo eu que tenho 1,73 m querer jogar na NBA. Eu posso me dedicar muito, eu posso ser o cara mais dedicado do mundo, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa porque geneticamente eu sou um cara baixo para aquela modalidade, entendeu? Então a parte genética é uma carga importante para um atleta profissional. E por que quando a gente fala de esporte, como outras profissões, o esporte, ele só o melhor, literalmente, ele vai ter um destaque a mais, né? Isso é meio cruel com o esporte, né? E nas outras profissões, não. Você não precisa ser o melhor professor de educação física para você ter sucesso na sua carreira. Você pode ser um bom professor e ter muito sucesso. Agora, no esporte em si, você tem que ser o melhor, né? Os Jogos Olímpicos são sei lá, os 30 melhores de cada modalidade. Então, o funil é muito pequeno, então por isso que a genética é um fator muito importante, mas não é o principal fator, né? Tipo, se o cara tem uma genética favorável, mas não tem disciplina, não treina, se alimenta mal, não tem uma rotina de atleta, nada adianta, entendeu? Mas quando você conjunta uma genética boa e um cara que treina, aí surge pessoas como Michael Phelps, como o Kipchoge, como esses caras que rompem barreira, entendeu? E o que você está falando é assim, nada adianta o cara nascer e ser o Phelps se ele não tiver uma Não, dedicação correta e tá bem alinhado com aquilo que ele quer, que ele não vai chegar lá. exatamente, exato. É, tava conversando hoje com o professor Gelli e ele até comentou de alguns alunos que ele conhecia de um colégio que ele leciona
e que os alunos, no começo do ano, eles mesmos se consideravam alunos acima da média. E o Guilherme falava para eles, olha, vocês têm certa facilidade, vocês estão se esforçando, mas se vocês não fizerem a mais do que a média e derem o sangue, vocês não vão chegar lá. E agora eles fizeram um vestibular recentemente e tomaram um tombo, porque estavam com uma cabeça acreditando que eles já eram capazes, já conseguiriam e não se dedicaram como deveriam, né? E com relação à segunda parte da pergunta, que é a parte do Quênia, quão diferente é o Quênia em relação aos outros países no que diz respeito ao treinamento dessas corridas de longa distância? E eu gostaria também de complementar essa uma parte da pergunta. E a segunda é, dê-nos exemplos de vamos dizer, quão vitorioso é o Quênia nessa modalidade. Chega, tipo, eu fui esse ano, chega a arrepiar quando falo ainda do Quênia. Porque é uma parada muito intensa lá, porque a gente vê, você citou um exemplo de um grupo de pessoas que achavam que era o melhor, e lá no Quênia a gente descobre que, tipo, de fato eles não querem ser o melhor. Eles têm um propósito muito grande de vida, e aí aquele propósito, com muita gente fazendo, faz com que saiam os melhores atletas, entendeu? Então é uma região onde, é bom colocar assim, não é o Quênia como um todo. Tem muito queniano que não corre, que a galera também acha que tipo, todo queniano corre. Não, são 25 milhões de habitantes, 2 milhões praticamente são a tribo que corre, né? Então uma parte do Quênia corre, e a outra tipo normal, faz outros esportes. Então esses 2 milhões, eles estão numa região muito extrema do Quênia, de muito difícil acesso, de muita pobreza, e a única saída que eles têm é a corrida, né? Tipo, então literalmente não tem comércio, tem um comércio muito limitado. Então as chances desses caras saírem de lá e se formar, fazer uma graduação é muito, muito, muito pequena. Então eles têm a corrida como o grande salvador da pátria. Mas aí a questão é, a corrida, só o melhor ganha, né? Tipo assim, não dá para todo mundo, 2 milhões de pessoas ganharem. Mas o propósito tá aí, entendeu? Eles criaram uma estrutura no Quênia, ali nessa região, onde tem vários níveis de corredores, né? E todos os níveis têm uma importância muito grande pro grupo. Porque nem sempre você vai começar bom, você começa ruim, né? Você começa sem saber nada, e você vai melhorando até chegar ao melhor da sua vida. E aí, se você não tem um grupo para você começar forte, você não começa por nenhum lugar, entendeu? Então, é importante que tenha um cara que corra lento, pra mulher correr junto, pro cara que tá começando a correr junto. É importante que tenha o grupo 2, que é o grupo que é uma galera melhor, mas não é tão forte ainda, pro cara ter essa ascensão. E esse grupo, isso que é interessante, eles se acham... Eles têm a mesma importância do que o cara quando ganha, entendeu? Então, o cara quando ganha uma Majors em Boston, Chicago, bate um recorde, é como se fosse uma final de Copa do Mundo lá. Tipo, todo mundo fica muito feliz porque aquilo ali vai ser retornado para eles e eles se sentem parte daquele resultado porque o Kipchoge, ele provavelmente passou pelo grupo 1, evoluiu para o grupo 2 e agora ele está no melhor grupo que ele é o cara. Mas se não existisse esses outros, ele não conseguiria chegar lá, entendeu? E eles têm isso como um conceito muito forte na rotina de treino deles, entendeu? Então eles brincam assim, eu não quero que você corra rápido, eu quero que você corra. Corre, vem aqui no grupo e vem correr. Eu quero 300 pessoas correndo. Quero grupos de 200, grupos de 100. Então você vai pro Quênia, são vários grupos de 100, 200 pessoas correndo. E cada grupo tem um líder ali. Eles querem isso. Então quando você tem 2 milhões de pessoas correndo, provavelmente 1, 2, 3, 10, 100 caras vão sair muito bons, entendeu? Então o conceito dele não é de melhor nem de pior. É de vem pra cá porque isso aqui pode mudar. É a única opção que a gente tem de mudar ao nosso social, nossa vida. E esses prêmios, eles são posteriormente retornados a essa região? São. Não sei se todos, assim, mas há uma cultura onde o atleta que ganha uma competição dessa, ele volta muito estrutura pro grupo que ele está inserido, né? Pra região que ele está inserido e também para a comunidade como um todo. Então, sem dúvida nenhuma, eles retornam para lá. Tanto que os melhores atletas do Quênia não saíram do Quênia ainda. Estão lá ainda, moram lá, vivem lá. Então, na verdade, estão retornando para eles mesmo. Uma coisa que agora já virou uma chave pra mim é que, pra mim, a corrida era um esporte individual. Então, assim, você treina com você. Louco, né? Então, é o que você falou, um ganha. Você tá lá e você ganha, e pra mim é um esporte individual. E eu sempre tive muito mais apego por esportes em grupo. Jogo vôlei, que é em dupla, jogo vôlei de quadra, que tem 6 e tal. Nunca gostei muito de competir, sempre falava pro Thales, eu
Pô, gosto do CrossFit, mas eu não competia porque eu ia sozinho. Então eu prefiro competir em trio, em dupla, porque eu acho mais legal. E você mostrou um lado da corrida que eu não conhecia, que é a importância do grupo e do ambiente que o cara tá para o cara se desenvolver. Na verdade, eu acho que ninguém conhece, tipo, te cortar. Ninguém conhece, entendeu? Tipo, aqui no Brasil eu tenho equipe de corrida e a força que tem um grupo lá é muito surreal de sentir, sabe? Então, a gente foi pra lá num grupo grande, tinha pessoas que corriam muito mais lento, tinham pessoas que corriam mais fortes, e pra eles, não, vem aqui. Vamos lá, vamos completar o percurso. O grupo vai chegar junto, a gente vai terminar todo mundo junto lá. E aí, quando você chegava, o último chegava, isso aí, você conseguiu, entendeu? Tipo, é importante ter aquele grupo lá, sabe? Porque naquele grupo lá, às vezes tem um garoto que tá vendo, que começou naquele grupo. Se não tivesse aquele grupo, o Kipchoge, ele nem começaria, entendeu? Então, ele não quer saber se você é bom, se é ruim. Então, você vê pessoas mais velhas treinando ainda, você vê pessoas mais novas treinando, você vê todo mundo treinando, mulheres correndo, porque é isso, não é um esporte individual, entendeu? Então você aí que está estudando e se preparando para o vestibular, olha a importância que o ambiente e as pessoas que estão se relacionando contigo têm nesse processo. Show de bola. Cara, e me fala um pouco, então você falou um pouco de como é o treinamento desses caras, como é que é a formação do grupo deles. E, na verdade faz parte do treino, né? Mas e fora das pistas? Como é que é a parte de alimentação desses caras? Como é que é a parte de descanso desses caras? O que você tem pra contar pra gente que você viu lá? Legal. É um esporte de endurance, né? A região que eu fui, não são atletas de velocidade, são atletas de maratona e meia maratona, ultramaratona. E é uma região, como eu falei, muito pobre. Então, eles não têm acesso à energia elétrica, muito poucas casas, saneamento básico, água. Isso eles não têm, né? E a parte de alimentação dele, basicamente, a alimentação é feita por carboidrato, né? Tipo, eu botei na apresentação ugali, chapati, ervilha, que eles plantam lá, uma alimentação super natural, mas basicamente carboidrato, com pouquíssimas proteínas na base, né? Quando o cara chega num nível maior, ele já tem um acesso à alimentação um pouco melhor, mas melhor em quantidade e não em variedades, entendeu? Mas é tudo natural. É isso que é o mais importante. É tudo nada processado, não tem indústria, né? Uhum. Então não tem nada processado e nada que não seja fresco, porque não tem energia, vai armazenar onde o alimento. Então você tem que plantar e comer. Você tem que matar um animal e comer, porque aquela carne não vai poder ficar lá resfriada, entendeu? E eles têm essa relação com a comida de comer pouco. A gente tem uma menina que treinava com a gente perguntou pra ela e até uma galera se emocionou quando ela respondeu. Uma menina que corre os 5 quilômetros pra 15h50 ou 16h30 e é uma menina, tipo, ok, tipo, tá lá, sabe? Não é uma atleta profissional que ganha dinheiro ainda no Quênia. É uma atleta muito boa, muito nova, mas é uma atleta como várias que tem. Acho que era isso, 15 alto ou 16h30. E a gente perguntou pra ela, como é a sua alimentação? Ela fala, eu acordo, eu não como nada, vou pro meu primeiro treino em jejum, depois eu tomo um chá, como o ugali, que é uma pasta de milho. É tipo um milho com água e sal, meio que... A gente vai Purê. colocar na apresentação pra vocês É. verem aí. Tem no slide, a gente vai abrir pra vocês verem. Aí chego do treino como isso, depois durmo, falou do descanso, durmo, acordo, como um pouquinho mais de ugali, tomo um chá, vou treinar, e à noite, mesma coisa, o ugali, talvez uma proteína se tiver e tal. E é basicamente isso. Não tem muito... Você fica, cara, mas só isso? Só isso? E aí, quando eu tenho dinheiro, ela conta, quando eu tenho dinheiro, eu compro um ovo, eu compro isso, mas não é a rotina dela, né? Rafa, estou curioso, porque o que acontece em esportes, vamos dizer assim, de alta intensidade, por exemplo, vamos pegar aqui até a academia ou o CrossFit. A alimentação é primordial, então se você não comer, você sente fadiga e você não vai performar bem. Não é que essa pessoa, no caso, ela sentir vontade de comer, ou ela, na verdade, ela come a necessidade dela devido ao esporte, as características inerentes a essa modalidade, ela precisa comer menos. Qual que é essa relação? Então, eu acho que a relação ela come o que de fato é mais importante para ela. Eu acredito falar assim, que eu acredito que é o carboidrato, que é a maior fonte de energia de um atleta de endurance. Você tem que ter carboidrato ali, diferente talvez de um atleta de força e tal. E ela tem uma relação de falta. Ela sente falta de alimentação. Tem uma relação de falta. Mas aí entra no outro propósito, que é a força mental.
Isso faz ela mais forte que qualquer atleta do mundo. Então, numa maratona, se tiver um atleta queniano, um atleta africano contra um americano ou um europeu, vai ser difícil. Não que não possa ganhar, mas você tá competindo contra alguém que superou uma parada que você não superou. Sabe? Que sentia fome e chegou lá. Você provavelmente, a galera americana não sentiu o que ela tinha. Então, a força mental dos atletas de lá é muito maior, entendeu? Ela não só treina na parte de corrida, a alimentação dela é um treino diário da parte mental. A rotina deles lá, né? Não tem luz, você falou que não tem luz, não tem nada. Não é só o treino em si do esporte, é o que você falou, a rotina, a Na alimentação. turma me perguntaram uma pergunta legal, tipo, e a água quente? Sabe, tipo, olha a preocupação da gente, essa água tá fresquinha. A gente nem se liga nisso. Cara, não tem refrescar água quente. Ou se o clima tiver frio, né? Chega de um longão de 40K, o cara vai tomar água quente. E a gente perguntava disso, o que vocês comem? Nos treinos, assim, eles não comem nada. E aí, no treino longo, eles comem alguma coisinha antes do treino e vão pro treino. E vão. Isso eu tô falando na grande base, tá? Vamos deixar claro que sim. O cara que bateu o recorde mundial se alimenta assim? Não. Tá em outro nível. Tá outro nível, mas se alimentando lá com essas coisas. Não é que ele come industrializado. Ele tá lá já ainda, só que ele já tem um acesso maior às coisas, entendeu? Não tem uma coisa, tipo, ele come... Não, come o que eles comem, só que com mais... Pode comer a hora que quiser, vamos colocar assim. Ele tem mais oferta, né? E a gente vê muito... Curioso. A gente vê muitas pessoas falando assim, olha... esperando as condições ideais para começar alguma coisa, né? Exatamente. Eu vou esperar, eu vou esperar tá, não sei, sem sono, eu vou esperar tá num lugar confortável para conseguir fazer o que eu tenho que fazer. E o que você trouxe de lá cara, vai e faz. Vai e faz. Isso a gente foi lá num grupo, tem muita gente que se machucou durante esse início, né? Porque pedra, a gente tá acostumado com pedra em percurso. Só corre no asfalto, lá é terra, não tem... Poucas ruas têm asfalto. E aí torce o pé, essas coisas da gente que a gente não tá acostumado. Mas é impressionante, cara, como você corre no outro dia. Não, cara, vai lá correr. Começa devagar. A gente não quer que você corra rápido e marque o pace. E aí tá o Garmin Polar, cara, é isso. Só corre. E aí você corre todo dia. Eu tava treinando pouco quando eu fui pra lá, eu corri todo dia lá. Todo dia eu corri. O ambiente te fez ser melhor, né? Exatamente. O ambiente fez o melhor. Tô sentindo também que não é que também existe aquela pressão, não, corre, você precisa fazer isso pra mudar de vida, porque você tem que ser o vencedor, não é dessa forma, olha, vai lá, vamos correr, vamos... Como se fosse parte da vida da pessoa correr. Porque assim, o cara que muda, que é o cara que ganha, eles sabem que são poucas pessoas que vão mudar. Como a gente falou, o esporte é cruel. O esporte é cruel nesse sentido de alto rendimento que só um tem muito valor. Mas o grupo se sente parte. O cara que ganha faz o grupo se sentir parte daquela conquista. Entendeu? Isso é muito... Não é utopia. É o que eles são, entendeu? Tipo, o cara ganhou, ele tava aqui do meu lado. Eu ajudei, esse cara passou pelo meu grupo. Eles têm o maior orgulho de falar isso, né? A cultura dos caras é muito forte, né? A cultura Exatamente da isso. corrida é muito forte. Moçadinha, essa foi a parte 1 do nosso Suavecast com o Rafael Menezes, nosso triatleta e treinador. Fiquem atentos que logo sai a parte 2.